do Senhor Jesus, queridos irmãos e amigos, é com muita alegria que nesta oportunidade eu quero falar aos amados irmãos acerca de 10 passos para o sucesso ministerial. Quero falar aos amados irmãos acerca deste assunto. O primeiro passo para o sucesso ministerial que eu quero aqui compartilhar com os queridos irmãos é a convicção. O obreiro, ele precisa ter a convicção da sua chamada para o ministério que lhe foi confiado. Eu quero aqui ler para os irmãos João capítulo 18, versículo 13. Nós vemos aqui esta expressão do Senhor Jesus dizendo assim: eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Glória seja dada ao nome do Senhor. Veja que Jesus, ele tinha plena certeza, plena convicção de qual era a sua missão, para que ele veio ao mundo. Podemos também ler Jeremias 1,5, nos diz a palavra: antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísse da madre te santifiquei, e às nações te dei por profeta. Deus fala com o profeta Jeremias e dá a ele convicção que desde o ventre da mãe dele, antes que ele viesse a nascer, Deus já havia dado um propósito para a sua vida e já havia lhe confiado um ministério. Isso é muito importante. Gálatas capítulo 1 e o versículo 15, nós lemos o seguinte: mas quando aprove a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Veja bem que aqui o apóstolo Paulo também tinha a nítida convicção que desde o ventre da sua mãe, mesmo que outrora ele viveu no judaísmo, naquele sistema radical, severo do judaísmo, mas ele já tinha a convicção que Deus havia lhe chamado para o ministério. Então você que é obreiro da casa do Senhor, o primeiro passo para o sucesso ministerial é você ter convicção desta chamada. E esta convicção quem dá é o Espírito Santo de Deus, que testifica com o teu coração e com a tua liderança, que certamente vai designar para desenvolver algum trabalho na obra do Senhor Jesus. Em João capítulo 3, versículo 11, eu gosto muito deste diálogo de Jesus com Nicodemos, quando Jesus diz: na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos. Jesus está falando aqui que aquilo que ele estava pregando, a sua mensagem, o ministério que ele estava desenvolvendo era algo, nós falamos daquilo que sabemos, dizemos o que sabemos e testificamos aquilo que nós temos visto. O segundo passo para o sucesso ministerial na vida de um obreiro é amar. Ele precisa amar aquilo que ele faz, ter esta dedicação de amor, de alma, de espírito, com o coração inteiro para aquilo que ele está fazendo. Podemos ler o que nos diz a palavra de Deus no segundo livro das Crônicas, capítulo 34 e o versículo 31 nos diz: e pôs-se o rei em pé em seu lugar e fez aliança perante o Senhor, para seguirem ao Senhor e para guardar os seus mandamentos e os seus testemunhos e os seus estatutos com todo o seu coração e com toda a sua alma, cumprindo as palavras da aliança que estão escritas naquele livro. Nós vemos aqui que o rei Josias, ele naquele dia, ele se coloca diante do povo, e eu gosto desta expressão bíblica, e aqui ele promete aguardar com todo o seu coração, com toda a sua alma, cumprindo a aliança que Deus havia lhes dado. Então o obreiro, ele precisa colocar o seu coração para fazer a obra de Deus com amor, com dedicação. Eclesiastes capítulo 9 e o versículo 10 diz: tudo quanto te vier a mão para fazer,
faze-o conforme as tuas forças. Se veio as tuas mãos para fazer algum serviço, alguma obra para o Senhor Jesus, faça isto com todas as suas forças, é o que nos orienta a palavra do Senhor nosso Deus. Uma entrega, este amar o ministério, a chamada, a vocação, este passo, esse segundo passo aqui, que é este amor, isto aqui fala de uma entrega total ao ministério. Veja em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 15, a expressão do apóstolo Paulo: eu de muito boa vontade me gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Ele está dizendo que ele iria se dedicar aqui, de boa vontade. Então, isso fala de amor, se dedicar por amor ao chamado que Deus lhe deu. Este é o segundo passo para o sucesso ministerial do obreiro que foi chamado por Deus para a sua obra. O terceiro passo é ter um propósito, saber aonde ele quer chegar no seu ministério. O obreiro, para ter sucesso ministerial, ele precisa ter um excelente senso de direção, saber para onde está indo e como alcançar os seus objetivos. Isto é importante para a vida do crente, para a vida do obreiro, para quem quer ter sucesso ministerial. Isto é de suma importância. Por que isto é tão importante? Porque se o obreiro ele não tem este propósito, ele não tem esse senso de direção, ele não sabe aonde ele quer chegar, como ele vai conduzir o rebanho do Senhor se ele mesmo está sem direção, não é? Existem aí igrejas por aí que nós não as consideramos como igreja, que diz: não, você fica aqui, quando você morrer, Deus te coloque num bom lugar. Deus te coloque num bom lugar. É como se alguém entrasse em algum transporte e perguntasse ao motorista para onde você está indo, e o motorista dizer: não sei para onde estou indo para algum lugar. Quem teria coragem de entrar em um transporte desse? Certamente ninguém. Assim é o líder que não sabe aonde quer chegar. Nós precisamos ter este propósito, né? Fala de propósito para a sua vida. Um outro passo, o quarto passo que eu quero dizer aqui aos irmãos, que traz sem dúvida um sucesso ministerial, que vai trazer este sucesso para o teu ministério, querido amigo e irmão, é você influenciar os teus liderados a seguir a visão que Deus te deu, né? Deus te deu uma visão ministerial, e o quarto passo aqui é esta influência. Precisamos influenciar, ser um multiplicador da sua visão, integrar outras pessoas ao seu ministério. Veja que quando Jesus começou o seu ministério, ele chamou 12 homens, depois chamou 70 homens e enviou para pregar. Então nós precisamos agregar essas pessoas para compartilhar a mesma visão que Deus tem nos dado. Liderar é exatamente isto: compartilhar a visão com outras pessoas que vão somar com você para chegar em um determinado lugar. Na primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículos 2 e 3, nós lemos a orientação do apóstolo Pedro: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo para o rebanho. Um líder, um bom líder, um líder de sucesso no seu ministério, ele só vai influenciar se ele for o parâmetro de exemplo para os seus liderados. Veja que o apóstolo Paulo, ele ensinava e dizia: sede meus imitadores. A influência dele estava em que ele se colocava como exemplo para aqueles a quem ele estava
ensinando. Isto é algo que nós precisamos entender sobre a influência. Para influenciar, o obreiro precisa falar de maneira clara, de maneira que todos entendam o que ele está dizendo, pois não há restrição quando todos falam a mesma língua. É o que nós lemos em Gênesis capítulo 11 e o versículo de número 6, lá naquele episódio da Torre de Babel. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Neste ponto aqui da influência, eu quero dizer aos irmãos que é importante que os liderados compreendam a linguagem que você está falando. Como alguém já disse, o obreiro da casa do Senhor, ele não está falando para girafas, mas para ovelhas. E às vezes há pregadores e mestres que usam uma linguagem tão culta, tão rebuscada, que as ovelhas não conseguem alcançar aquela linguagem que ele está usando ali, como se estivesse alimentando girafas, e as ovelhas ficam sem ter este alimento. Então se faz necessário falar a língua que o rebanho fala, para que eles entendam. Veja que lá na Torre de Babel, Deus disse: tudo que eles quiserem fazer agora, todos os planos, todos os projetos, eles serão capazes de fazer, porque eles estão falando a mesma língua. Deus desce lá e confunde, para aquele intento maldoso, maligno, que ali eles estavam tendo, não tivessem prosseguimento. Já no dia de Pentecostes, nós vemos que o que trouxe um sucesso para a igreja primitiva e para o ministério e a mensagem pentecostal pregada pelo apóstolo Pedro foi a língua. Nós podemos ler o que diz a palavra do Senhor em Atos capítulo 2, versículos 7 e 8. Nós podemos ler isto: pois os ouvimos cada um na nossa própria língua em que nós somos nascidos. E é isso que eu estou dizendo aos irmãos. O sucesso da mensagem de Pedro no dia de Pentecostes foi a língua que eles falaram. Não, veja que os ouvintes, eles ficaram até mesmo até certo ponto sem entender como aqueles homens leigos, diz a Bíblia, não são galileus todos estes homens que estão falando? Eles não são galileus? Então, como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que nós somos nascidos, e o resultado deles falar a mesma língua daqueles que eles ouviam é que quase 3.000 pessoas aceitaram a Jesus naquele dia. Atos capítulo 2, versículo 47 diz: louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de se salvar. Os apóstolos, eles viviam e pregavam de tal maneira que a influência da vida espiritual dele contagiava as pessoas. Deus fazia com que eles caíssem na graça do povo, e o número dos salvos só crescia, ia acrescentando cada vez mais. O quinto passo para o sucesso ministerial é ele ter um foco. Nós precisamos ter esse foco. É preciso perseguir o alvo. Nós lemos na segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versículos 2 e 4, ele dá uma orientação ao jovem pastor Timóteo, dizendo: tu, pois, sofre as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Paulo estava ensinando aqui a Timóteo usar aqui o foco, ter foco naquilo que ele estava fazendo. E nos versículos seguintes ele usa aqui a figura do soldado, do atleta e do agricultor. Ele mostra aqui o soldado como alguém que tem foco no seu serviço, alguém que está militando, que está trabalhando, exatamente isso que ele diz, não se embaraça com negócios desta vida. Se Deus te chamou para exercer um ministério cristão, evangélico, de pregação da palavra,
Você não pode se embaraçar com outra coisa, mas deve focar nisto aí. Então, o soldado era aquele que tinha um foco no seu serviço. O atleta fala de alguém disciplinado, alguém que vai correr uma maratona. Ele não decide hoje quero correr uma maratona e começa a correr, não. Ele vai manter o seu corpo dentro de uma disciplina alimentar, de exercício. Ele vai controlando a sua respiração e ele vai trazendo essa disciplina para o seu corpo, correndo 1 quilômetro, daqui a pouco 2, 3, 5, 10, daqui a pouco estará correndo uma maratona. O obreiro, ele precisa ter esta disciplina no seu corpo e na sua vida cristã. Ter essa disciplina fala cuidar do seu tempo de tal maneira que você encontre tempo para a leitura da palavra, para a oração, para o jejum, para o teu devocional com Deus. Nós precisamos isso aqui, esse foco é muito importante na vida do obreiro. E ele também usa a figura do agricultor, que fala da paciência. O obreiro, ele tem que ser paciente, manter o seu foco, mesmo que aquilo que você plantou ainda não nasceu, vai nascer, vai chegar o tempo de nascer. Eu li certa feita um livro sobre como ser um missionário, e o escritor daquele livro contou a história de um missionário que foi para uma determinada tribo, e ele passou 3 anos pregando, e ninguém se convertia, ninguém aceitava, ninguém se entregava ao Senhor Jesus. Depois de 3 anos, ele amanheceu um dia preocupado e disse: Deus, hoje é o último dia que eu vou ficar aqui nesta aldeia, neste lugar. Se o Senhor não salvar alguém, não vou permanecer aqui, porque há 3 anos não houve nenhuma decisão. E enquanto ele orava, de repente o chefe daquela tribo mandou chamar aquele crente, e ele foi lá, e ele estava muito doente. Não é? O chefe da tribo estava muito doente e pediu oração, e aquele missionário pediu a misericórdia de Deus, orou por aquele homem que estava com uma enfermidade mortal. Jesus curou, e naquele dia toda a aldeia se converteu a Cristo e ao Evangelho. Veja que há um tempo determinado para tudo. Cada semente tem o seu tempo para dar a sua árvore, para crescer, para produzir o seu fruto. Então nós precisamos ter essa paciência, assim como o agricultor também. Nós, quando falamos de foco, lembramos logo de Neemias. Neemias 6:3 nós lemos: e enviei-lhes mensageiros a dizer, faço uma grande obra e não posso parar. Por que cessaria essa obra enquanto eu deixasse e fosse ter convosco? Ele está dizendo aqui: eu tenho um propósito, eu tenho um foco, eu tenho uma missão, e eu não posso parar, eu não posso descer, eu não posso deixar de fazer o que eu estou fazendo para ir fazer qualquer outra coisa que venha me tirar deste foco. Que Deus te ajude, querido irmão e amigo obreiro da casa do Senhor, e te dê este foco no ministério. O 6º passo para o sucesso ministerial é: o obreiro, ele precisa ser um motivador, ele precisa motivar, e para motivar é preciso estar motivado. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a cada um dos nossos irmãos e irmãs. Esta aqui é a nossa orientação aos nossos queridos obreiros sobre 10 passos para o sucesso ministerial. E o texto bíblico que ainda quero deixar para a tua meditação é exatamente a 3ª epístola de João, o verso 2, quando ele diz: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma.